Oi, gente, como prometido, tô aqui de volta. Eu tive muita resposta, a galera mandando bastante pergunta, curioso, preocupado. Desde já, eu quero relembrar para quem não me conhece que eu sou Fabiana Góes, fisioterapeuta, e vim aqui dividir um pouco da minha experiência, né? Eu tô me recuperando, os sintomas que eu me recuperando da Covid, né? Como vocês viram nas outras postagens. Desde já eu quero agradecer o carinho de todo mundo, as mensagens de carinho, de força, os pedidos de oração, né? Eu tô bem hoje, como teve a repercussão do diagnóstico, então muita gente me ligando, hoje eu me cansei bastante, porque eu o tempo todo falando no telefone, tive ligações de duração de 1 hora quase com amigos que há muito eu não conversava. E o início dos sintomas, né? Como eu estou trabalhando praticamente não normal, né? Mas assim, ainda estou no contato e trabalho com outras pessoas que têm contatos. A gente está numa situação hoje que o Covid já é comunitário, então a gente não pode dizer, pegou com fulano, pegou com cicrano, tá? Então, assim, eu não vou falar também de medicação, eu estou sendo medicada por questões éticas e lógicas de não estimular um automedicação. Eu não vou falar de medicação, eu vou falar o que você pode fazer para se manter forte. O meu intuito aqui, gente, é diminuir um pouco do pânico. É vocês entenderem que você pode pegar a doença e você ser assintomático. É você pegar a doença e ter sintomas leves, como eu tive. Angústia existe, existe. Medo de sofrer existe. Mas o que me sustenta hoje é pensar o seguinte: quando eu quis entrar nessa paranoia, dizer assim, meu Deus, e se, né? Eu perdi há pouco uma amiga com a mesma idade que eu, não foi por Covid. E isso mexeu comigo, porque 1 semana depois, praticamente, eu estava sabendo do diagnóstico. E a gente fica pensando, o que vai ser dos meus filhos? E aí eu parei para pensar e pensei, os planos de Deus na minha vida vão se cumprir, independente de coronavírus. A gente vai ter uma hora, gente, que a gente vai encerrar isso aqui. E o que importa não é quando encerrar, senão a gente saberia o dia, né? Mas a gente entendeu o seguinte, e se encerrar? O que foi que eu deixei? E aí Deus começou a me levar por esse caminho. Tive medo, tive. Vi a angústia dos meus. Tive medo de não me despedir. Tive medo de não ter um velório. Tive. Porque assim, eu sou do povo e para o povo. Então, assim, eu tenho muitos amigos. Eu sempre bati no peito isso, assim, que meu orgulho, meu tesouro maior são meus amigos. Eu sempre gostei de casa cheia, sempre gostei de estar aglomerada. Apesar de que depois do trabalho, da responsabilidade da família, eu hoje prezo por um sosseguinho. Então, assim, não está sendo martírio. Não está sendo martírio estar aqui trancada. Não está sendo martírio, eu estou acompanhada. Eu tenho a presença de Deus comigo. Eu tenho meu marido que está aqui, que quando a gente mata a saudade, ele vem aqui. Eu chamo ele de carcereiro, ele me chama de Covid. E assim a gente vai brincando e o tempo vai passando. Tem hoje a tecnologia. Eu posso matar a saudade dos meus filhos. E inclusive falando nisso, eu tenho até um caso interessante para falar para vocês que ontem meus pais, que estão com os nossos filhos, eles vieram aqui nos ver. Logicamente, eu moro no 6º andar e ele passou lá embaixo. E ele abre o vidro e os meninos ficam, mamãe, nananã, e a gente soltando beijo e tal. E o meu pequeno de 5 anos, que quem conhece sabe, ele pega, bota o bocão na janela e faz: mãe, o coronavírus já foi embora ou ainda tá em você? E eu, quando olhei aquilo, Jesus, se eu queria manter a descrição no prédio agora, então agora eu posso postar no Instagram. Então, assim, a gente fica nessas situações, podia ser pior, mas a gente tem, gente, eu oro nenhuma pedir pela minha cura. Eu sempre pedi para que Deus, eu sempre, na verdade, eu agradeci por outro dia. Agora, lógico, mexeu com o meu sono, mexeu. Né? Quando eu acordava, eu comecei a acordar de madrugada, porque depois que me disseram, ó, o dia 7, que seria nesse final de semana,
é o dia que pode ter o pico da doença e que você pode desenvolver os sinais respiratórios, eu acordava de madrugada sem conseguir dormir, acho que na ansiedade de dizer assim, meu Deus, será que eu vou acordar bem? Mas quando passou do 7º dia, tanto que hoje eu dormi super bem, de ontem para hoje, apesar dos sonhos loucos, né, que aí já é outro debate. Mas, na verdade, os meus sintomas foram... Eu comecei a espirrar, mas para quem também me conhece sabe que eu tenho rinite alérgica, então isso é normal. Fiquei meio assim, porém fui visitar os meninos no domingo de Páscoa da garagem, não quis tocar, não quis descer no carro, pelo medo que eu já tava, né, de estar contaminada. E aí começou com tosse seca, taquicardia. E quando eu puxava o ar, eu sentia um aperto. Eu não sei se era a sensação de que tinha secreção, mas era algo que impedia que eu inspirasse. Por isso que foi tão importante os padrões inspiratórios. Hora nenhuma eu desaturei, mas eu comecei com taquicardia. E tudo eu tava como se eu tivesse corrido. Aí, quando passou terça, passou quarta. Quando chegou na quarta, um amigo meu, que ele vai saber quem é quando ver esse vídeo... Uma prima minha também no meu ouvido dizendo as dicas, já tem tal laboratório, já, eu não sei quanto, eu fiz, sabe uma coisa? Eu vou fazer esse exame. E fiz. Como meu marido tá comigo, ele fez também o teste, né? Porque a gente tava de boa, junto, dividindo copo, beijo e etc e tal, né, gente? Coisas de casal. E aí, o dele deu não reagente e o meu deu IgM reagente. Então, o teste que eu fiz, que também é uma dúvida de muita gente, todo mundo tem perguntado, eu tô com a alergiazinha do nariz, se coçando. Esse teste que eu fiz é o de sorologia. Então, esse teste de sorologia é o que vai dar a questão do anticorpo. IgM e IgG. IgM positivo, IgG negativo, quer dizer que a doença está ativa, alto índice de contágio. A doença está aguda. Quando os dois dão positivo, eu estou na transição da doença, ou seja, do meio para o fim, vamos dizer assim, mas eu ainda tenho risco de contaminar, né? Então, assim, eu tenho que estar isolada ainda. Depois eu tenho o IgG positivo e o IgM negativo, que é esse exame que eu estou esperando daqui quando fizer 14 dias, né? E eu tenho licença, eu tenho que fazer esse exame para ver novamente o que é que vai acontecer. Quando eu tô com esse IgG positivo, quer dizer que meu corpo se tornou mais forte em relação à virose. Porém, eu posso ser vetor. Então, assim, a gente pode dizer, tô imune, eu vou sair por aí. Não é isso. A importância da gente saber, de não criar o pânico, é que a doença ela é transmitida pelo aerosol. Ou seja, se eu falo e eu cuspo, logicamente sem querer, né, que todo mundo sabe, ou se eu realmente espirro ou tuço e cumprimento, a bactéria vai estar ali. Só que se eu toco em você e eu lavar as mãos, ou melhor, você lavar as mãos, você não vai contaminar. O perigo é de você tocar na superfície contaminada e coçar olho, boca e nariz. Então se eu tiver com IgG positivo, ou seja, eu já tiver imune, a doença passou, não tem mais risco de eu contaminar ninguém, e eu pegar no corrimão da escada do supermercado e pegar na mão de uma pessoa que eu for cumprimentar no supermercado e ela coçar o nariz, eu não contaminei ela através de mim, mas sim da superfície que eu toquei. Então, os cuidados ainda vão ter que ser praticados, né? Na verdade, gente, lavar a mão e passar álcool gel na mão era o que todo mundo já devia fazer, porque a gente pega. Uma das coisas que o povo mais gosta de pegar, mas que é mais sujo, é dinheiro. Então, na verdade, essa pandemia ela vai estar trazendo pra gente uma consciência de etiqueta, de higienização, de limpeza, né? De necessidade também de estar aglomerado, né? Eu acho que a gente nunca sentiu tanta falta de um abraço, de pegar. Brasileiro tem disso. E o nordestino, então, é que tem mesmo. De estar pegando, eu mesmo tenho a mania de estar falando, de estar pegando na pessoa. Então, assim, eu gosto de abraço, eu gosto de beijo, eu dou cheiro nos meus filhos. Isso eu tenho sentindo muita falta. Mas a gente tem que entender que é um tempo e que é necessário.
E aí eu venho voltando para os sentimentos. Os sentimentos, eles foram tranquilos no início. Mas, na verdade, o meu pânico começou das pessoas. Eita, tomara que você saia dessa. Eita, peraí que eu vou morrer. Meu marido disse, ó, deixa umas coisinhas separadas aí, porque se for pro hospital, vai pensar em que ir pro hospital, que hospital. E vamos... opa, tem esse risco. E aí eu começo a pensar, meus filhos vão ficar sem. Mas aí Deus começou a botar na minha cabeça o seguinte, vem cá, e se for tua hora? Qual a mensagem que você passou? Quem foi Fabiana na história do Brasil? Será que por onde eu passei as pessoas vão estar lembrando de quem eu fui e o que eu fiz? Será que eu passei por essa terra? Será que foram 38 anos de sofrimento, 38 anos de maltratar o outro, de dar golpe, de ser uma péssima filha, de ser uma mulher desleal? E aí veio aquilo, peraí, eu como professora, eu dei o meu melhor, eu como filho, eu dou o meu melhor. Que imagem foi impressa nos meus filhos neste longo dos 9 anos de Hernaninho e de 5 de Enzo? E aí eu comecei a ficar tranquila, peraí, o que é que eu quero pra minha vida? Fé, na hora que tá tudo bem, é muito fácil. E aí, cadê o Deus que a gente confia, gente? Não é feio você ter medo. Muita gente tá dizendo, Fabiana, eu tô morrendo. Não é feio. Jesus, que era perfeito, ele chegou e disse, Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice. Né? Pai, afasta de mim esse cálice. Então, assim, não é feio ter medo, mas a gente tem que saber aonde a gente coloca esse medo, ou até que ponto esse medo nos paralisa. Então, na hora que você diz, Deus, eu quero que os teus planos sejam cumpridos na minha vida, e eu sei, gente, eu sou muito do povo, eu não mereço um velório sem ninguém. E eu comecei a levar na brincadeira e pensar assim, gente, peraí, não é o fim não, isso aqui Deus está me usando para alguma coisa. Deus está me usando para me levantar como um soldado de mais um aí profissional de saúde pronta para entrar no combate sem medo agora de me contaminar. Deus está me levando para levar para você que está em casa com medo, pensando que é um bicho de 7 cabeças. É grave, gente. Mas é uma loteria também. Tem gente que está passando por isso assintomático. Tem gente que vai fazer daqui a pouco os testes que vão estar mais disponíveis e vai estar lá, que já está com IgG positivo, ou seja, passou que nem viu, né? Mas a gente tem que entender o que é que a gente quer isso. Então, assim, filho, olha para o teu pai e para a tua mãe nesse momento. Pai e mãe que não tinha tempo para os filhos, gasta tempo com ele. Aproveita, gente, sabe por quê? A gente está percebendo que agora é a hora das relações que foram montadas em sentimentos concretos se fortalecerem ou se acabar. É triste saber que vai embaçar. Que é triste saber que pessoas estão acabando casamentos porque não conseguem se suportar dentro de uma casa. Eu moro num apartamento de 80 metros quadrados e eu tava assim com meu marido. Foi um tempo especialíssimo, porque nossos filhos já estavam quase um mês com meus pais. Justamente porque eu e a Hernani, a gente trabalha em hospital. E a gente teve que estar aqui nós dois. Foi um tempo maravilhoso, porque até semestre passado eu trabalhava 3 turnos. Eu não estava tendo tempo para minha casa, nem para o meu marido, porque quando eu chegava em casa os meninos me sugavam. E aí foi um tempo maravilhoso. É um tempo também maravilhoso. O povo faz assim, Fabiana, tá horrível no quarto. Tá não, gente. Tem hora que hoje mesmo o dia passou assim. Eu não assisti metade do que eu tinha programado para assistir. Porque eu fui responder atendimento, me inscrevi no curso online. Aproveita esse tempo. Aproveita esse tempo para planejar o que você tem. Deus está querendo mostrar alguma coisa para o mundo. E são nas adversidades que ele levanta grandes heróis. Se você for olhar as histórias dos grandes heróis da Bíblia, foi através das dificuldades. Então, para pensar o que você tem para fazer. Eu até brinquei com meus filhos, vamos fazer uma lista do que a gente vai fazer depois dessa pandemia. Eles, como assim, mãe? Eu digo, nada de botar que quer ir para Disney. Eu quero assim, vou abraçar fulano, quero marcar um café, eu quero passear, eu quero... Vamos fazer essa lista, gente. Eu desafio você a fazer essa lista. Vamos. Então, assim, era isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos tentar controlar o medo, entregar a Deus e ver o que a gente tem que ganhar com isso. Porque tudo tem seu lado bom. Gente, eu estou muito feliz com a minha recuperação, mas também tenho tido tempo de agradecer a Deus todos os dias. Agradecer pelo marido que eu tenho, pelos pais que eu tenho, que estão cuidando, pelos irmãos, pelos amigos que estão se levantando para cuidar de mim. E eu agradeço demais isso. Espero ter ajudado com esse vídeo.
Beijo e qualquer coisa é só dar sugestão. Amanhã eu tô com uma live com o Damião, tá? Pra tirar dúvida do sistema cardiorrespiratório pro pessoal aí, que é da área, os estudantes de saúde. Beijo, gente!